Então, as sugestões de acordo com o livro, e também tem pesquisas relacionadas à psicomotricidade, onde tem várias atividades na internet que a gente pode encontrar, até mesmo que coincidem, né? Algumas atividades, mas a gente pode o quê? Variar, flexibilizar de acordo com a idade da criança, tá certo? Então, vamos lá. A primeira atividade ela está relacionada à estimulação psicomotora com foco na memória e na atenção. Então, ela vem como prática de quê? De intervenção. Os materiais que você vai usar são os sons de animais, onomatopeias, bichos de brinquedo correspondente ao som, imagem de animais. O estímulo vai ser o que? Os sons dos animais. E o interessante é que eu encontrei também alguns materiais sobre a musicalização infantil, que é bem interessante, onde o professor Leonardo Júnior também comenta, né, quanto é importante esses estímulos sonoros para a criança. Então, desde cedo tem a musicalização infantil. Você pode estar inserindo a criança. E uma dessas atividades que a gente pode fazer nas nossas aulas de educação física é com crianças, muitas vezes, de 2 anos, onde ela pode escutar o som e imitá-lo, ou pegar o animal referido ao seu som. Com 3 anos a gente pode acrescentar a verbalização do nome do animal, e com 4 anos já aumentando a sequência do número de animais para que ela repita. Então, conforme ela vai escutando os sons, ela vai repetindo, e isso vai estimulando o que? A memória, não é verdade? E a atenção dela, tá certo? Ótima dica aí para as nossas aulas. Uma outra opção de atividade é pegar um material como a fita crepe, elástico ou corda de aproximadamente 3 metros, estender no chão e 2 instrumentos musicais. O que você tiver ou poder obter para aquela aula, né? Então, você pode usar o quê? Depois de colocar o material ali no chão, você pode pedir para a criança saltar, né? A direita da fita e a esquerda. Quando ela saltar à direita, você toca um instrumento. Por exemplo, eu toco a flauta. Aí ela direita, toca a gaita, por exemplo, esquerda, para ela diferenciar o som e também ir aprendendo a lateralidade e também sendo estimulada a prática psicomotora. Veja que de 5 a 6 anos elas já são capazes de pular com um pé só. Então, uma variação também que pode ter nessa brincadeira é vendar os olhos da criança e fazer ela seguir o som do instrumento. Enquanto você está tocando, ela vai seguindo o som para te encontrar, para ver se ela tem essa percepção auditiva. E crianças de 6 e 7 anos, a gente pode o quê? Dar mais comandos verbais, como frente, direita, esquerda, atrás, e parar. Tá certo? É uma ótima atividade para a gente estar trabalhando. Segundo pesquisas, o sistema visual atinge sua maturidade por volta dos 17 anos, mais tardiamente. O auditivo por volta dos 12 anos, mais ou menos. Então, a gente tem um tempo aí para ir trabalhando nas aulas do infantil, Fundamental 1, né? E até prolongar Fundamental 2, enfim. E essa atividade, ela é visoespacial e auditiva e motora. Visoespacial, visão, né? Auditiva, ouvidos e motora. Material, uma bola. Ela dá uma dica, a autora deste livro, e eu encontrei em outros trabalhos também, como o Brasil Escola, o Portal do Professor, que diz que quando a criança é pequena, é interessante a gente usar as bolas maiores. E quando ela é maior, usar as menores e diminuindo, porque ela já vai tendo uma precisão, né, bem maior. Essa atividade, ela é específica de uma criança que estava em atendimento, é a queimada do Rafa. A bola é lançada na direção do outro. Eu devo escolher anteriormente personagens que têm comportamento específico para se defender. Então, por exemplo, se a criança escolhesse avião, ela deve saltar. E eu vou jogar a bola por baixo, né? O helicóptero. E ela vai se defender, usando esses exemplos. Uma sugestão que a autora diz, e eu encontrei também em outras pesquisas, que o interessante é você dar um material para a criança e ver como ela brinca.
Depois você dá o segmento de uma direção. Esta outra atividade diz respeito à estimulação psicomotora do andar ou escrever. Então, as práticas psicomotoras de tonicidade e equilibração. Ela é de 1 a 7 anos e o material é o colchão. Dispor o colchão pelo espaço da quadra, as crianças deverão explorar o material e sobre eles andar, correr, pular, rolar e arrastar-se. Andar sobre o colchão gordo, aquele colchão mais gordo, cantando, ouvindo uma canção e quando esta acabar, deixar-se cair sentado ou deitado. Andar pelo espaço disponível ao redor dos colchões, ao sinal do professor jogar-se sobre eles. Veja que elas vão ter bastante uma atividade lúdica e recreativa diante dessa atividade aqui. E também um outro elemento bacana para se usar nas aulas é o pneu, isso mesmo. O pneu, você pode fazer com que as crianças corram ao redor, ao sinal do professor ele subir com o pé só no pneu, subir e cair junto com um amigo, poder dar um abraço no amigo trabalhando a afetividade, né? Em cima do pneu, voltar, completar o redor, tentar não tocar o chão, pular de um pneu para o outro. Pode explorar bastante esse material. Uma das sugestões também desse pneu está nas 10 atividades de aprendizagem que traz o Brasil Escola, se não me engano, ou Educa Escola, tá certo? Também a professora no portal do professor também tem bastante atividades relacionadas também. Práticas psicomotoras de noção de corpo, lateralização e estruturação espaço-temporal. Um exemplo é o que? Usar o material com o elástico e bolas de tênis. Aí o que você vai fazer? Vai amarrar o elástico em 2 bancos afastados. Pedir para as crianças passar por baixo, por cima, de um lado para o outro, rolar por baixo, andar sobre o elástico, abaixar o elástico, saltar sobre, colocar várias bolinhas dentro do espaço, lançar as bolinhas para fora. Então é muito rico também esse material para estar trabalhando tanto a lateralização como a estruturação de espaço e a parte psicomotora da criança, né? Um outro exemplo de um material também muito rico é os cones, sempre presente nas nossas aulas de educação física. Você pode usar os cones de várias maneiras. Uma delas é colocar os cones em fileiras a uma distância de 8 metros na frente. A criança vai se arrastar como um jacaré e passar pelos cones. Eu acho que você já deve ter feito ela passando em zigue-zague em pé, se você é educador físico. Mas essa é uma ideia bem bacana, usar ela se arrastando como um jacaré, imitando algum animal, algum outro animal, engatinhar, saltar os cones. Eu já, inclusive, já fiz esta. Muito interessante, muito boa, ela é muito válida. As práticas psicomotoras da praxia global e distal. Um dos materiais riquíssimos também para se trabalhar no infantil, no Fundamental 1, é os arcos. Até no Fundamental 2 também, né? Que estão bem dispostos a gastar energia. E quantas vezes nós já montamos circuitos, não é verdade? Mas uma outra alternativa que a autora traz é uma estrutura. Inclusive ela traz, e eu já fiz essa atividade com os meus alunos, que é você colocar um arco de um lado, numa distância do outro, e dentro dele você colocar umas bolinhas. E no meio, um obstáculo. Aqui ela usou o colchão gordo como obstáculo no meio. Então eles tinham que atravessar o colchão, como se fosse um escorregador. E na outra extremidade oposta ao arco, né, colocar as bolinhas. Não é interessante? Eu fiz, deu super certo com crianças de 2, 3 anos. E elas conseguiram efetuar. Eu tenho vídeos, mas não posso postar, porque não tenho a liberação para postar vídeos dessas crianças. Mas ficou muito bacana essa atividade. Um outro material é o que? O jornal. O jornal, né, pode ser usado de várias formas. E cada criança, com uma folha de jornal, exercitar o jogo simbólico, transformando a folha de jornal em capa de super-herói, capa de toureiro, guarda-chuva, cobertor, cama. E depois, ainda com o mesmo jornal, veja como em uma mesma aula você pode usar ele de várias formas.
andar por cima dos jornais, amassar, fazer bolinha, né? Uma guerra de bolinhas. Atirar em cestos também, especificamente. E é muito rico esse material. Eu já trabalhei também com jornais, deu super certo. A prática de estimulação visual. Uma opção que ela traz de prática de estimulação visual é você colocar uma espuma de barbear na água, né? Pra ela ficar com a escuma, né? Aquela espuma. Eu digo escuma, gente, tá errado, é espuma. Brinquedos dentro de borracha ou de plástico, dentro da bacia. E você vai cobrir totalmente com a espuma. E elas vão ter que o quê? Encontrar. Também vai estar usando a parte tátil, não é verdade? E ainda com os olhos vendados, tentar descobrir qual é o objeto que ela pegou. Não é bem interessante? Outra prática de estimulação auditiva. Veja que a autora foca desse livro e realmente na psicomotricidade a gente usa isso. Estimular a audição, a visão, o olfato, o tátil, o paladar, as nossas sensações, né? Ou as nossas partes de sensações que a gente tem, as nossas entradas, né? Então, a prática de estimulação auditiva, ela dá como exemplo os materiais, animais de brinquedos. Você pega aqueles animais de brinquedo, vai cantar uma melodia de uma música utilizando a onomatopeia. Exemplo, marcha soldado usando o uau-uau. Uau. Entendeu? Eu ainda não fiz essa prática. Achei bem interessante, mas vou fazer. Então, ela traz mais práticas com o material de retalhos de espuma, onde você pode colocar as espumas para caracterizar um animal, no nariz, como uma tromba de elefante, ao redor da cabeça, como uma juba de leão, abaixo das axilas, como borboletas. E poderá também pisar sobre elas. É uma prática de estimulação tátil sinestésica. Muito tranquila essa prática, bem interessante. Outro material é os insetos de plásticos ou mini frutas assadas. Em uma assadeira, colocar 2 pacotes de gelatina. Ela dá a receita de usar a gelatina de sabores diferentes em formatos de insetos, de frutas, de alguma coisa. E a criança vai experimentar, porque precisa chamar a atenção dela, não é verdade? É uma prática de estimulação gustativa. O material tinta guache, o ralador e limão. Espremer o suco de limão e misturar com a tinta guache. A criança vai sentir o aroma antes de utilizá-lo. Uma prática de estimulação olfativa. Nesta prática nas referências tem também 10 sugestões de atividades que eu encontrei, achei bem interessante, eu coloquei a referência no final. Ela dá também para você colocar o cheiro em algum pano, alguma coisa, e elas pelo olfato tentar encontrar onde é que tá esse cheiro, da onde tá vindo esse cheiro. É interessante, né, gente? É isso, gente. Eu trouxe apenas essas atividades para vocês se tentar buscar ainda mais, ver que tem brincadeiras que nela nós trabalhamos o cognitivo, o afetivo, o social, né? A parte socioeducativa da criança. A parte motora, principalmente, são todas atividades de estimulação maravilhosas para trabalhar com nossas crianças. E eu agradeço por vocês terem assistido, né? Inscreva-se no canal, eu sou a professora Érica. E curte a página, tá certo? Muito obrigada. Espero que vocês usem alguma dessas atividades e comentem aqui se vocês usaram alguma ou se pretendem usar. Obrigada. Valeu.